Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar uma inesperada que não era tão inesperada, contratação que está muito próxima de ser confirmada no Fluminense. Estamos falando de Renato Augusto, 35 anos de idade, que disputou o último campeonato brasileiro pelo Corinthians e chega para ser mais um atleta do campeão da América. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, mapa de movimentação, histórico de lesões, histórico na carreira, desempenho apenas no Campeonato Brasileiro e, claro, vou dar a minha opinião sobre essa bombástica contratação, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação, e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Renato Augusto na temporada de 2023. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 35 anos de idade, 1,86 m, fez toda a temporada pelo Sport Clube Corinthians Paulista. Vamos lá, 45 jogos, 35 como titular, 6 gols marcados e 10 assistências, ou seja, pessoal, 10 participações diretas para gol. Ainda tivemos 5 pré-assistências com o Renato Augusto, 65 passes para finalização, 39 arremates com 51% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 9,1 vezes a cada 90 minutos, retomou a posse de bola em média 4,1 vezes a cada 90 minutos, tomou 3 cartõezinhos amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Renato Augusto na temporada de 2023. Torcida do Flusão, contem para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam da performance do jogador nessa temporada. Claro que eu vou trazer muitas informações ainda, vou dar a minha opinião, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro, que como sempre está rolando ele, o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo os uniformes do Fluminense estão rolando lá na Centauro com desconto, tem link na descrição, tá bom? Voltando para o Renato Augusto, vamos seguir falando sobre a temporada do jogador. Bem, pessoal, todo mundo sabe da qualidade inegável do Renato Augusto, da condição física um tanto quanto complicada do Renato. Ele entrou em campo 45 vezes. Claro que ele era uma peça importante, era um titular absoluto do Corinthians, acho que a gente nem precisa ficar entrando muito nessa questão. Até conseguiu passar de 40 partidas, não foi assim tão ruim quanto a galera imaginava. Estava na reta final da temporada jogando normalmente pelo Corinthians, não sofreu com lesões no terço final da temporada, vamos dizer assim. Então, assim, com todos os problemas físicos que ele tem, a gente vai ver daqui a pouco aqui durante o scout, pelo menos dá para dizer que a reta final dele pelo Corinthians não foi se lesionando. Claro, tiveram algumas partes um pouco abaixo, por conta da parte física, foi poupado um momento aqui, um momento a colar, mas pelo menos estava tendo sequência nessa reta final, tá bom? Um dos pontos, pessoal, talvez seja até o único ponto que a gente tem para botar alguma ressalva nessa contratação é o fator idade aliado à parte física do jogador, a questão das lesões, né, pessoal? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Vem para a tela para a gente poder conversar. O histórico de lesões, pessoal, do Renato Augusto. Não peguei a carreira inteira do jogador, peguei as últimas temporadas de lesões e, sinceramente, eu achei que até que ia ser um pouco pior do que os números me apresentaram. Esse ano, em 2023, ele teve 2 probleminhas, um no joelho, um na panturrilha, que somados tiraram ele dos gramados por 76 dias, é um tempo razoável, bem verdade. Em 2022, mais um problema na panturrilha, que também tirou 41 dias de combate, somado a outro problema muscular, e nas temporadas anteriores ele nem sofreu tanto, tá bom, pessoal? Acho que a temporada de 22 a 23 que acabou tirando um pouquinho mais, claro. Esses são os dias que ele fica fora por causa da lesão, aí tem às vezes é poupado no jogo, tá se recuperando, acaba perdendo uma parte do outro a mais. Esses foram os dias que ele perdeu porque realmente estava machucado naquele momento. É um ponto, claro, que a gente tem que ficar de olho em relação ao Renato Augusto, porque tecnicamente todo mundo sabe que ele sobra bastante, tá bom? A nível de posicionamento, pessoal, de função dentro de campo, essa talvez seja uma das questões importantes também na hora de a gente analisar essa passagem que acontecerá de Renato Augusto com a camisa do Fluminense. Então vem para a tela para a gente poder conversar. Mapas de movimentação, mapas de calor do Renato Augusto. Peguei a temporada agora de 23 e a temporada de 2022. Nesse ano, pessoal, de 23, ele acabou ficando um pouco mais preso ali no terço final, mas mais pela meia esquerda, sempre flutuando um pouquinho mais
pelo lado esquerdo, que é um cara de muita circulação, um cara que estava sempre carimbando a bola lá no time do Corinthians, mas acabou se concentrando um pouco mais pela meia esquerda. Ano passado, pelo Corinthians também, ele já circulou um pouco mais pelo terço final, com um pouco mais de vigor físico do que tinha já esse ano, conseguiu aparecer em mais partes do campo de ataque com a camisa do Corinthians. Acho que a grande questão, pessoal, que muitos vão falar, eu vou falar sobre isso também no final do nosso vídeo, é a tal comparação com o Paulo Henrique Ganso. Eles não são jogadores extremamente idênticos, eu acho que o Ganso é um cara que até gosta mais de carimbar a bola do que o Renato Augusto, vir mais atrás, participar da construção, apoiado no time. O Renato Augusto ele tem muito mais presença diária do que o próprio Paulo Henrique Ganso, é um cara que faz mais gol, um cara que finaliza mais do que o Ganso, mas eu acredito que no modelo Diniz, o Renato Augusto vai meio que virar um jogador sombra, como a gente gosta de dizer, um suplente, um jogador que faz mais ou menos as mesmas coisas que o Ganso, só com um pouco mais de chegada, um pouco mais de pisada. Na área não é assim que ele se comporta ao longo da carreira, tradicionalmente, mas eu acredito que no modelo Diniz a gente vai ter que fazer uma certa concessão entre Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto, porque eles vão acabar se embolando um pouco no campo, tá bom? Mas ainda chegar na minha opinião lá na frente, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, decidi também separar algumas estatísticas-chave para o meio-campista somente no Campeonato Brasileiro, que é um torneio de tiro longo, que precisa daquela sequência de partidas para a gente ver se o Renato Augusto conseguiu se sobressair. Então vem para a tela também a gente conversar o desempenho, pessoal, do Renato Augusto na Série A do Campeonato Brasileiro, desculpem, selecionei 4 fundamentos, a gente consegue ver a comparação do Renato Augusto com a Liga, de maneira geral, e com o líder do fundamento na competição. Assistências, pessoal, 0,5 em média no Brasileirão, ou seja, uma assistência a cada 4 partidas, na média por 90 minutos, foi o 9º jogador que levou menos tempo para contribuir com uma assistência. O Soteldo foi o líder com 0,30. Pô, Felipe, mas o Soteldo não foi o líder de assistências. Não foi, mas isso aqui é uma média por 90 minutos jogados, ou seja, quem levou menos tempo em média para dar assistências. Passe para finalização, número interessante, o Renato Augusto foi o 4º jogador que menos precisou de tempo para servir os seus companheiros em condição de finalização, ficou ali no top 5, bem legal, ficou atrás do Vitor Bueno, que foi o líder com 2,62. Passe em profundidade, aqui eu esperava um pouquinho mais do Renato Augusto, apenas 0,38, foi o 41º que mais acertou nesse fundamento. O líder joga no Fluminense, Marcelo, lateral esquerdo, com uma média de 1,04. Por partida, o pessoal conhece bem o Marcelo. Passes certos no terço final, pessoal, aquele passe que no modelo do Fluminense é uma coisa muito importante. Você está no campo de defesa e conseguir acionar com êxito um companheiro lá no terço final do campo de ataque. O Renato Augusto teve apenas 4,88. Quer dizer que ele não tem qualidade no passe? Não, isso é porque no coisa ele acabava jogando um pouco mais à frente, então não era sempre ele que precisava fazer essa ligação lá da defesa com o meio de campo, tinha um outro jogador jogando mais recuado para fazer isso. No modelo do Fluminense, eu acredito que esse número dele vai subir consideravelmente, tá bom? Ele foi apenas o 67º na competição. O Gabi Neves, que teve um número bem acima de todo mundo, 11,54. Por exemplo, jogadores como o próprio Marcelo, Felipe Melo, Ganso, no Fluminense, são líderes nesse fundamento, inclusive com o André também, evidentemente, em relação ao próprio campeonato. Mas a gente pega assim, nas assistências, no espaço para finalização, coisas de um armador, né? Que é o que foi o Renato Augusto, ficou bem situado dentro dessa edição mesmo do Campeonato Brasileiro, tá bom? Torcida do Fluminense, independente se estiver gostando ou não da contratação, não esquece de deixar aquele likezinho no vídeo, porque isso ajuda demais o YouTube a mostrar o nosso conteúdo para a torcida tricolor, tá bom? Seguindo com o Renato, acho que a temporada de 23 conseguimos passar a régua, vimos tudo sobre o jogador, mas em temporadas passadas conseguiu ter muita minutagem por causa das lesões, conseguiu fazer gols, dar assistências? Vem para a tela para a gente poder conferir. Pequeno histórico na carreira das últimas 4 temporadas de Renato Augusto como profissional. Vamos lá. 2019, jogando pelo Beijing Guoan da China. 38 jogos, 37 como titular, 16 gols e 12 assistências. Aqui foi o último ano que ele conseguiu fazer o duplo-duplo, como a gente gosta de dizer, né? Que é passar de 10 gols e 10 assistências na mesma temporada. 2020, seu último ano na China. 24 jogos, 19 como titular, 4 gols marcados, 7 assistências. 2021, no seu retorno ao Corinthians, 21 jogos, 16 como titular, 4 gols marcados e 1 assistência. Temporada de 2022 ainda pelo Corinthians, 50 jogos, 35 como titular, 5 gols marcados e 8 assistências. Parâmetro legal, né, pessoal? Marcou um pouquinho menos de gols e assistências do que nesse ano, mas acabou conseguindo entrar em campo um pouquinho mais. 50 partidas, pessoal, numa temporada. Nem é um número tão baixo para um jogador de 35 anos de idade. Eu sinceramente esperava até menos partidas jogadas pelo Renato nesse histórico recente pelo Corinthians, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. Agora que são elas, o que eu acho da contratação de Renato Augusto para o Fluminense? Vamos lá. Sinceramente, para a montagem de elenco do Fluminense para 2024, eu era assim, quase
100% contra a chegada de qualquer veterano, porque eu acho que o Fluminense, com toda a qualificação, já tem um elenco bem envelhecido, vai perder o Nino, vai perder o André, é preciso trazer jogadores jovens, mas eu abro duas exceções dentro desse mercado de jogadores experientes, que é o Thiago Silva, pro setor defensivo, não é o momento de falar sobre ele agora, e o Renato Augusto, para ser bem sincero, porque eu acho que é um cracaço de bola, eu acho que é um cara que tem tudo a ver com o modelo do Fernando Diniz, e se ele for colocado no modelo de revezamento, não tendo a obrigação de jogar todas as partidas, não sendo o cara do time, como ele era no Corinthians, por exemplo, eu acho que ele tem muito potencial para dar certo. Se a parte física deixar ele jogar, e o Fluminense conta muito com o Filé, para esse ponto eu acho que pode ser sim uma bela peça para o elenco do Fluminense. Me preocupa um pouquinho ele, Paulo Henrique Ganso, Marcelo juntos, ao mesmo tempo nas partidas. Acho que vão ter que ser feitas algumas concessões para o Renato poder jogar. Ele e o Ganso até podem jogar juntos em alguns momentos, mas não na maioria das partidas, por mais que a função dos dois não seja idêntica, eu acho que o momento sem bola, a exigência física do time vai fazer com que eles não possam jogar juntos a maioria das partidas ainda tem uma saída. Então, assim, se o Diniz souber fazer um esquema de rotação legal com esse elenco, logo o Ganso uma partida, o Renato Augusto outra, você consegue poupar os dois, mais ou menos, fazer um rodízio e ter sempre os dois 100% para jogar ao longo da temporada. Se isso for feito, se o Diniz não amontoar um monte de veteranos ao mesmo tempo no meio de campo do Fluminense, acho sim uma boa aposta. O Renato Augusto, não vou dizer que é uma contratação certeira, diria isso se fosse uns 2, 3 anos atrás, mas pela questão física, pela questão de encaixe, ainda vou botar como uma aposta, mas uma aposta muito boa, na minha opinião, que o Fluminense está fazendo. Não sei qual é o salário do jogador, estou gravando aqui bem antes de sair esse tipo de informação. Então, assim, não tiver chegando com custo bizarro, contrato longuíssimo, e o Diniz souber fazer toda essa gestão do grupo, acho sim um bom reforço pro Fluminense no modelo Diniz, acho que encaixa demais, tá bom? Falei pra caramba, dei minha opinião, quero saber de você. Torcedor do Fluminense, se gostou dessa contratação, concorda, discorda do que eu falei, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!